Alô, pessoal! Vamos a mais um exemplo em que a gente vai estudar a instabilidade de elementos comprimidos. Mais uma vez, é um exemplo do professor Miguel Frederico, da Universidade Federal do Paraná, que eu acho um exemplo bem bacana. Então, veja bem, o que ele pede é para verificar a condição de segurança deste pilar de madeira. E ele está submetido a um esforço de compressão NK. E olha que interessante, né? Aqui está o seu pilar. E veja que ele está sendo ele tem aqui uma viga chegando e aqui do outro lado tem duas vigas chegando. Isso daqui vai modificar qual que é o comprimento de flambagem. Pelo seguinte, quando o seu pilar você for verificar a flambagem neste sentido, no sentido em que ele tem maior inércia, o teu comprimento de flambagem vai ser este, 280. Agora, quando você for verificar no outro sentido, no eixo de menor inércia, o teu comprimento de flambagem, uma vez que a norma desconsidera a continuidade dos elementos como alguma forma de restrição, você vai pegar o maior desses comprimentos, então vai passar a ser 160. Então, ó, madeira de cotiledônea, uma Itaúba, então a gente vai verificar com todas as dimensões aqui em centímetros, critério da NBR 7190 de 97, tem aqui o carregamento permanente e também a sobrecarga. Bom, vamos começar. Primeira coisa, madeira de cotiledônea. Vocês já sabem como encontrar as características da madeira. Então, FC0D. Isso daqui eu não vou calcular com vocês, mas basta que você pegue o característico e transforme em de dimensionamento. É 2,21 sobre 2,21 kN por centímetro quadrado. Enquanto que o módulo de elasticidade EC0 efetivo, que eu também vou precisar, ele é 1266,3 kN por centímetro quadrado. Veja bem, ele já deu aqui qual que é o carregamento, só o carregamento é característico. Vamos passar isso daqui também, pensando que eu vou verificar LU, vamos passar para dimensionamento, né? Então, ó, você vai pegar para achar qual que é o teu carregamento de dimensionamento. Basta que você multiplique ambos, tanto o permanente quanto a sobrecarga, por 1,4. Então, aqui vai ficar NGK mais NQK. Então, veja que eu tenho 1,4, 5 e 15, que são 20 vezes 1,4. Então, isso daqui vai dar, no final, para vocês, 28 kN. Então, veja, todas essas informações eu vou estar utilizando com vocês ao longo do exercício. Qual que é a ideia de verificar a instabilidade? É o seguinte, você tem a resistência do seu elemento, você verifica o índice de esbeltez, no qual você vai pegar o comprimento de flambagem e dividir pelo raio de giração. Aqui ó, é bem interessante isso aqui pelo seguinte, uma vez que os seus comprimentos de flambagem são diferentes, eu não posso falar que aqui é o teu I mínimo. O que eu vou estar procurando com vocês, na verdade, é o lambda máximo, porque quanto maior o seu índice de esbeltez, mais você tem que trabalhar com maior índice de esbeltez. Se trabalhar com menor, você está contrário à segurança, né? Lembrando que aqui você tem alguns limites, né? Então você vai verificar se está de 0 a 40 ou de 40 a 80, que seria uma peça medianamente esbelta. A norma permite que você calcule até 140 esse índice de esbeltez, e aqui esse intervalo é considerado uma peça esbelta. Bom, veja que agora eu preciso saber quem que é esse lambda máximo. Então, o que eu vou fazer é ser muito cauteloso e vou calcular eixo por eixo qual que é o meu lambda, e daí eu decido por qual que é o meu lambda máximo. Então, primeiro eixo x, e depois eu já passo a calcular para o meu eixo y. Então, aqui está a minha seção transversal. Então, se eu quero calcular o lambda, eu vou ter que primeiro achar quem que é o raio de giração. Para achar o raio de giração, eu preciso da minha inércia. Então, ó, eixo x, inércia, base, 5, vezes 10 ao cubo, 5, 10 ao cubo,
sobre 12. Portanto, aqui eu tenho uma inércia de 417 centímetros a quarta. Bom, daqui eu consigo tirar o raio de giração em x. Então, o raio de giração em x é a raiz de ix sobre a área. Então, ó, vamos pegar e calcular isso aqui. São raiz de 417 sobre uma área de 5 vezes 10. Isso daqui dá um valor de 2,89 centímetros. Bom, então agora eu posso pegar e calcular o meu lambda. Veja, se você está preocupado aqui com x, o seu vão que você vai considerar para que você tenha estabilidade neste eixo aqui de maior inércia são 280. E agora o seu i vai ser 2,89. Portanto, isso aqui te leva ao índice de esbeltez de 97. Vamos pegar e fazer a mesma coisa para o eixo y. Então, ó, eu tenho aqui y. Então, agora eu estou verificando nesse sentido a instabilidade. Então, eu tenho a base de 10. Eu tenho uma altura 5 ao cubo dividido por 12. Isso daqui vai me levar a 104 centímetros a quarta. Com isso, eu consigo calcular y, que é o que? A inércia em y dividido pela área. Então, ó, raiz, inércia em y eu acabei de encontrar, 104, e a área a mesma, 5 vezes 10. Então, isso daqui vai resultar 1,44 centímetros. Bom, agora eu posso calcular lambda y. Então, o meu lambda y ele é 160, então o comprimento maior, eu falei para vocês, você desconsidera essa continuidade, então é como se tivesse rotulado, rotulado. Aliás, a base, só para mencionar, né, essa base é considerada rotulada. Eu deveria ter feito isso, falado isso no começo. Mas olha, o que acontece aqui, você vai ter o y, que é 1,44. Portanto, eu chego a um índice de esbeltez de 111, que é maior do que lambda(x), o outro índice de esbeltez. Então veja que interessante, né? Aqui você tinha um comprimento maior de instabilidade, enquanto que no outro você tinha menor. Então, a princípio, eu teria muita cautela nesse tipo de verificação, porque veja que o teu comprimento é maior, mas o seu índice de esbeltez, no outro sentido, é maior. E isso daqui é por quê? Porque quando você calcula o seu índice de esbeltez, você tem que levar em consideração qual é a inércia. Veja, aqui ó, é uma inércia 4 vezes menor. E isso daqui impacta diretamente o teu lambda y. Então não vá calcular o teu pensar no seu índice de esbeltez simplesmente por vão, tá? Veja que então quer dizer que eu estou em algum lugar aqui, 111, ou seja, isso daqui é uma peça esbelta, portanto, eu vou ter que pensar em verificação de uma peça esbelta. Então, vamos fazer isso aqui. Então, o que eu preciso verificar? Olha, a princípio, é, é a mesma verificação que você vai estar fazendo quando era medianamente esbelta. No entanto, tem alguns detalhes aqui. Então, o que eu faço? Eu verifico a relação entre a tensão normal devido ao esforço axial de cálculo, e eu divido isso aqui pelo meu FC0D, mais σmd sobre FC0D. Isso daqui deve ser menor do que 1, menor ou igual a 1. Mas, verdade seja dita, se você chegar isso aqui igual a 1 e falar tá passado, quer dizer que você gosta de viver a vida com fortes emoções, né? Então, ó, isso daqui e isso daqui já está calculado aqui. Então, isso aqui eu não preciso me preocupar. Agora, vamos pegar aqui e pensar em sigma nd. Então, sigma nd. Esse é tranquilo de fazer. É simplesmente a sua normal de cálculo dividido pela área. Normal de cálculo, eu tinha calculado aqui com vocês, 28. A área dessa seção, 5 vezes 10.
Então, 50, né? Então, isso daqui vai resultar em 0,56 kN por centímetro quadrado. Excelente. Agora, chegou a hora de eu pegar um pouquinho azul e verificar o meu σMD. Então, ó, como é que eu calculo σMD? Bom, σMD, basta que eu pegue o momento de cálculo e divida pelo módulo de resistência. Então, esse módulo de resistência, você sabe que ele é B ao quadrado sobre 6, mas agora o MD é o teu problema. Como é que você chega nesse MD? Você chega levando em consideração uma série de excentricidades. Então, a norma preconiza que você vai ter que calcular uma excentricidade inicial, você vai ter que calcular uma excentricidade acidental. No caso de peça esbelta, você tem que levar em consideração também influência. Isso vem a partir de uma excentricidade chamada de EC. Então, tudo isso nós iremos calcular. Por quê? Porque isso aqui vai determinar quem que é E1 efetivo, o que é realmente qual que é a excentricidade que você vai utilizar para calcular teu momento. Isso daqui é simplesmente a somatória, ou seja, EI mais EA mais EC. Bom, tem um detalhe aqui, ó. Veja, a partir do momento que eu tiver E1 efetivo, eu vou calcular o meu MD. Porque o meu MD, ele é ND. Aliás, comentando de novo, eu já coloquei no comentário do primeiro vídeo dessa série de aulas, mas eu havia esquecido de colocar esse ND quando eu mostrei a teoria de dimensionamento dessas peças comprimidas, né? Então, ó, não se esqueça, tem um ND aqui, E vezes E1 efetivo, vezes FE, dividido por FE menos MD. Tá? Então, eu vou precisar desse MD. Uma vez que eu tenho o MD, eu vou conseguir calcular o meu sigma MD. Portanto, eu consigo calcular essa minha equação de iteração. Excelente. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, EI. Então, ó, EI é M1D sobre ND. No entanto, esse momento aqui é momento que eu tenho na minha peça se eu tivesse algum carregamento lateral. Eu não tenho, então isso aqui é zero. Então, essa parcela é zero. No entanto, isso daqui tem que ser maior ou igual a h sobre 30. Quem que é o h que eu estou considerando? Uma vez que eu estou verificando em y, qual que é o h que eu tenho usado? É 5, né? Então, ó, é um 5 sobre 30, que me leva a 0,17 centímetros. Agora, excentricidade acidental. Então, eu tenho lá L0 sobre 300. Perfeito, esse é fácil. Ó, meu L0, lembrando que eu estou trabalhando com esse vão, 160 sobre 300. Então, isso daqui dá 0,53 centímetros. Agora vem o EC, que eu falei que é quando o professor ele soa gotas de sangue, né? E eu volto aqui no que eu falei para vocês que a gente ia seguir. Então, ó, primeira coisa, esse EC é o quê? Uma excentricidade suplementar de primeira ordem que representa fluência. E vamos ir aqui com bastante calma no que é cada item desse. Ó. Então, primeira coisa, NGK, esse daqui é a tua normal característica devido ao carregamento permanente. Então, isso aqui é dado no início do exercício, tá? Então, isso aqui, 5 kN. Daí você também tem aqui, ó, normal devido à sobrecarga característica. Então, isso aqui também foi dado lá no início do exercício. 15 kN. Bom, eu preciso achar quem que é esse Φ, FE, Psi1, Psi2. Vamos primeiro começar aqui com o FE, tá? Então, ó, o seu FE, ele é dado o quê? Por π quadrado EC0 efetivo. Então, isso aqui é carregamento de Euler, lembrando de novo. Vezes a tua inércia, nesse caso eu estou verificando y,
dividido por L0 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar π quadrado. Esse zero efetivo eu calculei com vocês lá no comecinho, é 1226,3, vezes a sua inércia em y, que é 104, dividido por L0, que é o comprimento de flambagem ao quadrado. Isso daqui vai pegar e resultar para um FE de 50,8 kN. Então, mais uma coisa que você tem é esse valor aqui, que é 50,8. Daí, ó, eu preciso dessa excentricidade inicial, e esse G aqui é devido ao carregamento permanente. Ele dá aqui, ó, pega o momento de primeira ordem, devido a esse carregamento permanente, de cálculo, e divide por NGD. Eu não tenho isso daqui. Isso daqui não tem carregamento lateral. Portanto, essa excentricidade inicial, ele vai ter que pegar e respeitar o mesmo valor que eu já estava verificando de H sobre 30. É uma excentricidade inicial. Então, esse daqui eu já tinha calculado com vocês, é 0,17 centímetros. Tenho a excentricidade acidental. Essa excentricidade acidental eu já tinha calculado com vocês. Isso daqui era o quê? 0,53 centímetros. Tá, agora vem os fatores aqui, né? Então vamos com calma. Ó, primeiro, o φ. Então, o φ ele sai dessa tabela 15. Olha, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que você está com uma madeira com uma classe de umidade entre 1 e 2. E eu também vou pensar que é uma estrutura corrente. Então, ó, é um classificamento que é permanente ou de longa duração. Tá? É que nem, suponhamos que você está fazendo aí uma garagem para um carro de madeira, né? Um pergolado. Então, esse aqui, ó, 0,8 vamos considerar, tá? Esse aqui vai ser 0,8. PC1 e PC2. Então ele sai dessa tabela 2. Então tá até pequeno aqui, talvez você não consiga ler muito bem. Aumenta um pouco aí. Mas primeiro, você pode ter aqui ações e estruturas correntes, que vem variação uniforme de temperatura? Não. Pressão dinâmica do vento? Também não. Daí, cargas acidentais dos edifícios. Daí tem aqui, locais em que não há predominância de peso de equipamentos fixos, nem de elevada concentração de pessoas. Isso daqui, na verdade, é o caso mais típico, tá? Então, o PC1 é 0,3, PC2 é 0,2. Eu vou usar esses valores. Aqui, já fala a predominância de peso de equipamentos fixos, ou é uma biblioteca, arquivo, garagem. Garagem quer dizer, a tua estrutura está recebendo o carro em cima, que não é o caso, né? Pontes de pedestre, pontes rodoviárias, pontes ferroviárias. Daí você já entra em outros casos. O mais típico, realmente, passa a ser 0,3, 0,2. Vamos considerar isso aqui, 0,3. E aqui, 0,2. Bom, então voltamos aqui na nossa equação. Eu acho que não tem muito segredo em fazer. Só veja, aqui está fazendo uma exponencial, tá? Então, tudo que está aqui entre esses elementos, isso daqui você vai pegar e elevado a isso daqui, tá bom? Mas o que é bacana, o que é interessante é que a resposta de EC, acho que eu vou até colocar na próxima página, acho que é mais interessante. Ó. Aqui eu tinha deixado um lugar para EC. Então, a minha resposta aqui de EC, para vocês verificarem depois, é 0,21 centímetros. Com isso, eu passo a ter o meu E1 efetivo, que ele é 0,17 mais 0,53 mais 0,21, dá 0,91 centímetros. Bom, então agora eu tenho quem que é a minha normal de cálculo. A minha normal de cálculo é 28. Eu calculei agora esse E1 efetivo, 0,91. Lá anteriormente eu tinha calculado com vocês o FE, 50,8, 50,8 menos a normal de cálculo, que é 28. Isso daqui é igual a 56,8 kN/centímetro.
Bom, então agora eu consigo voltar aqui. Então com essa informação eu consigo voltar aqui, né? Então vamos fazer essa conta aqui. Então eu vou ter MD, que é 56,8. Quem que é o meu W? É a base, que é 10, 5 ao quadrado, dividido por 6. Então isso aqui está dando para mim 1,36 kN por centímetro quadrado. Então, ó, com isso eu consigo voltar aqui na minha equação de tração e finalizar. Então, ó, sigma ND, 0,56. FC0D, 2,21. Mais sigma MD, 1,36. Dividido por 2,21. Eu acho interessante notar, ó, que é uma peça que ela está totalmente comprimida, não tem nenhum carregamento lateral. Por ela ser esbelta, veja que essa parcela aqui, que seria simplesmente a verificação de uma peça curta, ela é muito menor do que essa daqui, é menos da metade. Porque aqui, ó, essa contribuição é porque é devido à esbeltez, na verdade. Então aqui ó, vem 1,36 sobre 2,21. Nessa equação que você vai tentar manter menor do que 1, a grande contribuição vem a partir da esbeltez. Então esse daqui deve ser menor do que 1. No teu caso, fazendo essa continha aqui, está dando 0,87, que é menor do que 1. Portanto, essa tua peça, eu posso dizer que ela verifica a condição de segurança e ela está ok. Muito obrigado, pessoal.